Bom dia, sábado, dia 26/10. Aqui é o cara da live, direto de Santa Catarina. Bom sábado para todo mundo aí, boa tarde para quem já almoçou, né? Bom dia para quem não almoçou ainda. Essa semana aí tem alguns assuntos bem pertinentes que vem rondando aí o povo brasileiro, né? Mas um dos assuntos que eu queria começar e que chamou bastante atenção, não importa de quem defenda o lado direito ou o lado esquerdo da política, mas todo mundo se juntou e se sensibilizou com uma garotinha lá nos Estados Unidos, né? Lá dos Estados Unidos. A menina Julie, que foi terrivelmente, como eu posso dizer, eu não tenho palavras para descrever. Ela foi humilhada, ela foi agredida de todas as formas por um brasileiro que se diz representante da juventude, dos adolescentes. Bom, há quem diga que os jovens são o futuro do Brasil. E se o futuro do Brasil forem jovens como o tal do MC Gui, eu temo pelo futuro do Brasil. Porque é um cara que tem o tanto de seguidores e de fãs como o MC Gui tem ou tinha, cometer um ato tão cruel e baixo, cometendo bullying com uma criança, sem nem conhecer a criança, expondo a imagem da criança ao mais absurdo, ridículo, deixando totalmente constrangida aquela criança que estava lá tentando distrair. Porque, segundo informações, aquela menina, ela tem uma doença que provavelmente não tem cura. Provavelmente os pais daquela menina fizeram de tudo e gastaram tudo que tinham para poder levar ela lá e transformar aquele dia em algo inesquecível, mas inesquecível de uma forma boa e não de uma forma ruim como se tornou. Olha que interessante, um brasileiro que saiu da favela, que saiu de comunidade pobre, porque é assim que eles se dizem, né? Saí da comunidade, mas a comunidade nunca saiu de mim. Engraçado que no meio daqueles amiguinhos do MC Gui, eu não vi um favelado ali. Tinha só as patricinhas e os mauricinhos junto com ele. Foram lá curtir as férias na Disney junto com o amiguinho cantor. Olha que interessante, né? O pai e a mãe dele, ele não gosta que fale, mas o pai e a mãe do MC Gui há muito tempo vinham brigando para ver quem que comandava o dinheiro dos shows do MC Gui. Quando o irmão do MC Gui morreu, né, provavelmente por usar droga demais, todo mundo ficou com peninha e com dozinha, porque ninguém podia tocar no assunto, tadinho do irmão do MC Gui. Mas ele não teve pena nenhuma de uma garotinha que ele nem conhecia, de expor a imagem daquela garotinha e depois ir na internet e pedir desculpa a seus fãs porque ele pensou que fosse um travequinho. Aí eu pensei que fosse um travequinho, um menino vestido de menina. Horas. Que merda, hein? Sabe aquela cena em que o Galvão Bueno narra o final da Copa do Mundo, quando ele diz acabou, acabou, acabou? Foi essa frase que eu escutei quando eu li a explicação do MC Gui. E depois foi pagar de arrependido, dizendo que tirou fotos com a menina e com a família da menina. Onde estão essas fotos que comprovam que você não estava com o rabo cheio de droga, cheio de bebida, junto com seus amiguinhos ricos, lá tirando sarro de pessoas aleatórias? Nenhum momento passou na sua cabeça de idiota, de imbecil, senhor MC Gui, que aquela criança poderia estar lá nos seus últimos dias de vida? Afinal de contas, é notável, qualquer retardado mental consegue notar que aquela criança estava usando uma peruca e que ela não tinha sobrancelhas. E geralmente uma pessoa que não tem sobrancelhas e usa peruca, ela tem algum problema de saúde ou algum tipo de deficiência.
Mas pelo visto o deficiente nessa história era você, um deficiente mental, um idiota completo, um débil mental. Você não gosta nem um pouco que toque na família de você, na história do seu irmão, que você fez uma linda música para homenageá-lo, dizendo que ele é uma estrelinha que brilha no céu. E se eu dissesse que ele não é uma estrelinha que brilha no céu, você gostaria? Porque eu aposto que os pais dessa menina não gostaram nem um pouco da atitude que você tomou, do constrangimento que você fez aquela menina passar. Mas tenha certeza de uma coisa, muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde você encontre alguém tão idiota quanto você. E daí você vai ganhar uma boa de uma surra. E eu espero que isso não demore para acontecer. Caso o Jojo Todinho ainda queira, a gente pode promover esse encontro, viu? Mas enfim, vamos deixar esse lixo para lá, porque lixo não merece muito destaque mesmo. E vamos partir para um outro lixo. Um lixo chamado Greenpeace. É uma organização mundialmente famosa que cuida de ativismo ambiental, se é o que eu bem entendo. Enfim, esses ativistas que algum tempo atrás, umas semanas atrás, fizeram um vídeo respondendo à pergunta de internautas. Quando internautas perguntaram por que é que eles não estavam lá nas praias do Nordeste recolhendo aquele petróleo que vazou de algum lugar, né? Aí eles responderam que eles não tinham capacidade técnica e não tinham pessoal especializado para fazer aquele tipo de recolhimento. E com grandiosidade a população, né, dessas praias atingidas, na grande parte praias nordestinas, foram lá, colocaram as mãos, não esperaram por políticos nenhum, colocaram as mãos e começaram a limpar as suas praias, para poder receber os turistas agora no final do ano, tendo em vista que a grande parte da renda dessas pessoas vem ou da pesca ou do turismo. Então o que o Greenpeace fez? Juntou num caminhão algumas toneladas, pelo que eu fiquei sabendo, de lixo e petróleo, ou alguns quilos, e foi lá para frente do STF, onde a mídia cabulosamente já estava esperando com suas câmeras a postos, e derramaram petróleo para tudo quanto foi lado, fizeram um estrago ambiental que eles tanto dizem pregar contra. Ora, que interessante, eles dizem que são contra essa degradação ambientalista que os capitalistas fazem, mas foram lá e cometeram um crime ambiental, espalhando petróleo cru no meio de uma cidade. Foram lá e espalharam madeiras queimadas. Cara, realmente eu não entendo aonde está a cabeça desses idiotas que acreditam em instituições como o Greenpeace, que pagam absurdos de dinheiro. Então o Rodrigo Maia saiu em defesa, não do país, porque o Rodrigo Maia não é um patriota, ele saiu em defesa de uma organização chamada Greenpeace, dizendo que esperava uma resposta do ministro Salles para o problema do petróleo. E então o ministro Salles deixou bem claro em um tweet, dizendo que uma das provas de que era sim óleo criminoso, espalhado de forma criminosa nas correntes que levaram esse óleo até o Nordeste, era que o navio do Greenpeace estava ancorado ou passando por perto dessas correntes nos dias que possivelmente este petróleo começou a vazar. Ou seja, estes navios do Greenpeace e esse petróleo que já a Petrobras confirmou que é da Venezuela, certo? Depois de muitas análises, eles confirmaram que vem de 4 campos petrolíferos venezuelanos. Então, agora que o Greenpeace tinha seus navios lá e que, com toda certeza, este petróleo é venezuelano, eu vou abrir a mente de vocês um pouquinho para o que pode ter acontecido, né? Pense bem, todos os países colocaram sanções econômicas sobre o petróleo venezuelano. Ou seja, a Venezuela pode vender o petróleo deles
para pouquíssimos países e não pode passar com o seu petróleo sobre o espaço marítimo de muitos países. Então o que é que eles fazem? Eles transportam o petróleo ilegal, de forma ilegal, para países que ainda não compram esse petróleo, para assim poder manter o tal do socialismo e comunismo deles lá na Venezuela. Ou seja, para manter aqueles que estão no poder ainda mais ricos. Enfim, acontece que este petróleo chegou até as nossas praias, até as praias brasileiras. E o Greenpeace, que é comunista, que é socialista, que defende apenas e aborda apenas estes temas tão malditos, com toda certeza estava transportando de forma ilegal este petróleo. Afinal de contas, muitos países pararam de pagar ou de ajudar financeiramente esta organização chamada Greenpeace. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer tudo aquilo que eles dizem lutar contra. Eles estão transportando petróleo de forma irregular, eles estão fazendo tráfico de crianças, tráfico humano em seus navios e aviões, eles estão transportando drogas, porque a metade daqueles caras do Greenpeace é um bando de maconheiros que não serve para nada. Então, realmente, vocês acreditam que é coincidência que o navio do Greenpeace estivesse passando por onde o ministro, através de toda a inteligência e todas as pesquisas que foram feitas, disse ao Rodrigo Maia, através de um tweet, que realmente não conversa com terroristas, porque este ato deste vazamento de óleo nas costas brasileiras, são sim um ato terrorista. Ora, não há dúvidas que a esquerda mundial está perdendo todos os seus poderes políticos em vários países. Está perdendo para a direita conservadora. E então o que eles pretendem, o que eles precisam? Eles precisam de dinheiro para comprar o voto daqueles que ainda eles conseguem comprar, para que eles possam permanecer no poder em um ou dois países. Ora, façam-me o favor. Será que é tão difícil entender e prever as ações desses malditos? Quero mandar um abraço para o meu colega de trabalho que está me assistindo e mandando mensagem no WhatsApp. E, enfim, gente, eu acredito fielmente que foi um lindo trabalho do povo nordestino e de todos os envolvidos em limpar as praias, mas vocês têm que entender uma coisa. Aquele presidiário que está lá dizendo, falando que se deveria ter feito isso, aquilo ou aquilo outro, que Bolsonaro demorou 50 dias para mandar as Forças Armadas e mandou só as Forças Armadas, saibam de uma coisa, não é mandando o presidente atual da República tomar naquele lugar que vocês vão mudar alguma coisa, mas é fazendo atitudes como a que vocês fizeram, expulsando prefeitos que deixaram vocês fazer o trabalho duro e lá ganhar o crédito. É expulsando deputados que foram lá com uma luvinha, um tênis branco e um pedacinho de pau e lá ganhar crédito, bater foto para depois ganhar crédito na época de eleição. No Twitter eu estava vendo um Twitter de uma pessoa falando a respeito do descaso na cidade dela. Uma moça falando a respeito do governo Bolsonaro, dizendo que o governo está sendo de uma forma geral muito bom, mas nas pequenas cidades está muito ruim, porque não chega a melhoria nessas cidades. Está chegando a época de eleição para vereadores e prefeitos. Nós já mudamos o cenário político de uma forma quase que geral no Brasil. Então, eu peço que vocês tenham um pouco mais de atenção nessa época de eleição de prefeituras e câmaras de vereadores. Porque muitos dos vereadores que estão na política estão há muitos anos e não fazem nada pela sua cidade. E muitos prefeitos que estão também na política não fazem nada pela cidade. Se vocês querem um exemplo de um bom prefeito, assistam um pouco dos vídeos sobre o Serginho. Ele é prefeito de Colatina.
Ele é totalmente contra este negócio de que político coloque o filho em uma escola particular, de que o prefeito tenha um plano de saúde particular para ele e para sua família. Afinal de contas, se a pessoa é paga para gerir a prefeitura, a saúde, a educação da sua cidade, por que é que ela não utiliza igual o povo que a escolheu para ficar durante 4 anos cuidando da sua cidade? Pensem muito bem nos próximos candidatos que vocês vão votar, vereadores e prefeitos das suas cidades, porque esses que são empresários, esses que são ricos, esses que podem pagar campanhas, muito provavelmente eles vão trabalhar apenas para empresários da região e não para o povo da região. Muito provavelmente eles só vão fazer estradas quando estiver acabando já a época, o mandato deles. Muitos desses vereadores que são empresários, que já são políticos de carreira, não vale mais a pena colocar no poder. Você não pode colocar a culpa toda no presidente da República, sendo que o prefeito da sua cidade está desviando a verba que o governo federal está mandando para a sua cidade. Tenha um pouco mais de atenção na hora de você votar. Tenha um pouco mais de atenção em quem você vai votar. Porque essas pessoas que vão lá, depois de tudo resolvido, bater foto e ganhar o benefício, ganhar a gloriosidade toda para elas, esse tipo de pessoa não merece o seu voto. Esse tipo de pessoa que você só fica conhecendo de 4 em 4 anos não merece o seu voto. Esse tipo de pessoa que já é... fulano de tal era secretário da educação, fulano de tal era secretário de não sei da onde. Mas qual foi o trabalho que essa pessoa fez? Há poucos dias na minha cidade, 2 mulheres foram presas por estar desviando carne de crianças. Pense bem, quem é em sã consciência que tira carne da refeição de crianças, sendo que as refeições de uma criança são essenciais para uma vida adulta saudável? Todos os nutricionistas falam isso. Alimente bem os seus filhos para que num futuro ele possa ser um adulto saudável. Aí vem esses funcionários públicos, muitos apadrinhados políticos, e roubam. E sabe o que aconteceu com essas 2 mulheres da minha cidade? Nada, elas prestaram esclarecimentos e foram liberadas. Porque não foi considerado um crime gravíssimo. Eu considero um crime gravíssimo, porque muitas dessas crianças são crianças carentes. E a única alimentação que elas têm às vezes é a alimentação das escolas. E estavam sendo desviadas carnes da onde? Das escolas, das crianças. Parem e pensem um pouco, realmente o prefeito que está hoje cuidando da sua cidade, ele está cuidando da sua cidade ou ele está cuidando dos interesses dele? Os vereadores da sua cidade estão cuidando realmente dos interesses do povo da sua cidade ou simplesmente eles estão junto com o prefeito fazendo muita roubalheira? Porque um prefeito ele não rouba sozinho. Se os vereadores não estiverem em conluio, ele não consegue roubar sozinho. Assim como os vereadores não conseguem desviar nada sozinho se o prefeito for um prefeito bom e estiver realmente auditando a sua prefeitura como deve ser auditada. Enfim, mais uma vez, os esquerdistas brasileiros estão fora do Brasil, juntando-se com as Farc e com todos os outros entidades, Foro de São Paulo e tudo mais, que estão aí tentando reassumir o poder. Vimos no Chile agora muitas manifestações violentas, onde teve muitas mortes confirmadas, principalmente mortes de jovens. Eu gostaria de entender um pouco o que esses jovens têm na cabeça em sair para as ruas com bandeiras de comunismos e garrafas com coquetel Molotov e simplesmente começar a atirar contra a polícia. Vocês acham realmente que as forças armadas de seus países não vão reagir à altura? Horas, vocês queriam o que? Carinho? Muitos estão colocando a culpa do que está acontecendo no Chile do Bolsonaro. Olha que interessante. O Bolsonaro está lá na China, participou de um evento grandiosíssimo no Japão e estão colocando a culpa nele.
Ele, segundo informações, disponibilizou alguns aviões para buscar os brasileiros que querem voltar para casa, porque não dá para viver no Chile. Simplesmente não é porque o governo está sendo ruim. Não, é porque simplesmente os comunistas conseguiram implantar na cabeça dos jovens de lá que o comunismo é o caminho, e para se chegar ao caminho do comunismo tem que ter guerra civil. E quem é que vai guerrear uma guerra civil sem armas, sendo que lá as forças armadas é a única que está preparada para atirar? Enfim, muitas mortes, infelizmente, muita tragédia está acontecendo na América Latina, e uma delas é a votação que vai ter agora na Argentina. Eu não entendo, sinceramente, há pouco tempo atrás, eu não entendo esse povo que tem memória curta. Há pouco tempo atrás, a Cristina Kirchner, se eu não me engano, ela era presidente da Argentina e ela foi condenada por corrupção em seu país. Inclusive, ela tentou tocar fogo em um bunker, que se chama, um bunker, né? Em um depósito onde tinha muito dinheiro em espécie. Ela, através dos seus funcionários e seguranças, tentou tacar fogo nas provas que poderiam condená-la. E felizmente a polícia de lá foi muito bem sucedida e conseguiu manter essas provas intactas, boa parte delas. Enfim, esse povo tem memória curta que agora estão querendo votar em um candidato que ela é vice do cara. Porra, ela já não destruiu com o país uma vez? Vocês querem que ela destrua um pouco mais? Vocês querem deixar a Argentina chegar ao ponto da Venezuela? Ora, que temos uma diferença de futebol, isso com certeza, que zoamos muito os hermanos, né, por assim dizer, por conta do nosso futebol, Pelé, Maradona e tudo mais, aquelas piadinhas, como diz o presidente da República, brincadeira sadia, tudo bem. Mas será que vocês são tão burros a ponto de votar em uma pessoa que há pouco tempo atrás estava roubando seus cofres públicos? Então, hermanos, o que passa? O que passa? Estão pensando o que de suas vidas? O futuro de seu país depende de vocês. Lutem por ele. Façam a escolha correta. Não se deixe levar pelo viés ideológico dos comunistas. Eles destruíram a Venezuela e vão destruir a Argentina. Muito provavelmente, o Brasil, através do presidente Bolsonaro, terá que instituir que ninguém mais entre no Brasil. Vamos ter que fazer uma lei de fronteiras fechadas, porque são muitas as nacionalidades que já estão aqui no Brasil. Temos pessoas de vários lugares do mundo. Temos pessoas da Argentina, temos pessoas da Venezuela, temos pessoas do Congo, temos pessoas do Haiti, temos pessoas de muitas nações. O Brasil é um país receptivo, mas será que realmente nós temos condições de agregar todo mundo aqui dentro? Já está difícil para nós, os nacionalistas, os nativos brasileiros, que dirá atender a essa grande demanda de pessoas que está fugindo do comunismo e do socialismo que existe no mundo. Estão fugindo para cá. Nós não temos condições de suportar todos os vizinhos da América Latina. Basta que vocês façam a escolha certa. Excluam dos seus países, das suas nações, essa maldição comunista. Não permitam que isso aconteça. E por último, eu gostaria de abordar aquele tema que está martelando muito, que é o STF está julgando agora a prisão em segunda instância. Pois é, parece que... Eu nem vou comentar sobre Joyce Hasselmann, que está se achando a poderosona, né, do PSL e tudo mais. Eu vou apenas deixar bem claro aqui que Joyce Hasselmann não seria ninguém sem Bolsonaro. E se ela foi uma das mulheres mais votadas da história da política, é porque com certeza ela levava o sobrenome Bolsonaro junto. E tenho dito. Agora eu vou falar sobre o STF. Ora, o STF resolveu que pode votar mais uma vez a prisão em segunda instância. E já está votando, já temos 4 votos a 3. Ou seja, todos aqueles políticos corruptos que roubaram da nação,
que fizeram de tudo para tirar o dinheiro dos cofres públicos através de licitações fraudulentas, todos aqueles políticos que construíram suas imensas redes de quadrilha e mantiveram o comunismo no Brasil através do BNDES, enfim, todos os políticos corruptos, assim como aquele ladrão que roubou o seu carro, aquele assassino que assassinou o seu filho, aquele estrupador que estrupou a sua filha, todos esses vagabundos, todos esses bandidos, inclusive o mandante e os executores da tal Marielle Franco, vão poder responder em liberdade até que, bom, se o juiz de primeira instância disse que você é culpado, temos que esperar um juiz de segunda instância dizer que você é culpado, para depois, um juiz lá de não sei da onde dizer que você é culpado para você ser preso. Enfim, é mais uma tentativa de soltar o Lula molusco da prisão. 85 mil presos. 85 mil presos. Junto deles, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos soltos por conta do STF brasileiro. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro hoje é a representação de tudo aquilo que o brasileiro odeia. A impunidade, o toma lá da cá, aquela velha prática de advogados e juízes, todos farinha do mesmo saco. O STF brasileiro hoje é tudo aquilo que nós brasileiros odiamos. Lá dentro só tem vagabundo. Lá dentro do STF só existe 11 pessoas que não são patriotas, que são totalmente deploráveis para o povo brasileiro. O STF está prestes a soltar 85 mil pessoas por conta de um criminoso, chefe de uma quadrilha criminosa, que colocou lá muitos daqueles ministros. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que está chegando agora o final do ano. E muitos presos, inúmeros presos vão sair com a saidinha de final de ano, a saidinha de Natal. Muitos presos vão ter o prazer de abraçar a sua mãe. Muitos presos vão ter o prazer de abraçar o seu pai. Muitos presos vão ter o prazer de sentir o cheiro da liberdade de novo. Muitos presos vão ter o prazer de abraçar os seus filhos. Muitos presos vão sair do presídio por bom comportamento e por ter cumprido 1/3 de suas prisões. Mas sabe o que eu queria para o Brasil mesmo? Preste bem atenção. Sabe o que eu queria para o Brasil? Eu queria que aquela jovem que foi estrupada e morta, depois com 80 facadas ou 40, depois de 1/3 de um tempo, ela pudesse despertar de seu sono e voltar a abraçar a sua mãe com seu corpo intacto, um sorriso lindo na cara e dizer: mãe, eu me comportei bem, por isso que eu estou de volta. Sabe o que eu queria que existisse também no Brasil? Sabe aquele vigilante que tomou um tiro de fuzil na cabeça quando os bandidos foram assaltar um carro forte ou um banco? Eu queria que depois de 1/3 de tempo, esse vigilante voltasse com sua cabeça completamente restaurada. Eu pudesse dizer assim para o seu filho: filho, pode seguir a profissão de vigilante. É ruim, você pode até morrer, mas depois de 1/3 de tempo você volta. Sabe o que eu queria também? Eu queria que aquele pai de família que perdeu o filho para o tráfico, para as drogas, pudesse ir lá na porta do cemitério depois de 1 ou 2 anos e gritasse o nome do seu filho, e seu filho viesse sorridente, sem marca nenhuma, e dissesse assim: pai, eu estou de volta, vai ficar tudo bem, eu já cumpri 1/3 da minha pena. Sabe o que eu queria? Que todas as vítimas desses criminosos que saem depois de cumprir 1/3 de sua pena aqui no Brasil, essas sim pudessem ter a chance de ter uma vida normal. Sabe aquela menina que foi estrupada, mas ficou viva? Que tal
se depois de um terço de tempo ela esquecesse que aquilo aconteceu com ela. Mas ela não esqueceu. E olha só, ela está com medo porque agora, na saidinha de Natal, o estrupador dela vai sair da cadeia. E pode ser que ele volte atrás dela. Isso é interessante, não é? Eu gostaria que aquela senhora que passou o ano inteiro, a vida inteira trabalhando, e que um estelionatário chegou lá e passou o golpe nela, depois de um certo tempo o gerente do banco ligasse para ela e dissesse: Dona Maria, sabe aquele dinheiro que o cara lá levou? Que ele extorquiu da senhora? Então, o dinheiro está na sua conta, porque já passou um terço de tempo e o dinheiro da senhora voltou. Mas sabe quem vai voltar para a rua? O estelionatário. E muito provavelmente ele vai voltar a cometer crime, fazendo mais vítimas. Sabe o que eu queria? Que aquele político corrupto, que desviou milhões dos cofres públicos, matando milhões de inocentes nas filas dos hospitais, matando milhões de inocentes por conta de uma deficiência de segurança pública, matando milhões de pessoas na estrada por conta de deficiência na infraestrutura de sua cidade e de seu estado. Eu gostaria muito que esse político ficasse na cadeia, mas não, que ele não saísse depois de um terço de sua pena, mas que o dinheiro voltasse para os cofres públicos, para que as pessoas que sofreram por conta dessa corrupção voltassem a viver tranquilamente. Mas se tem uma coisa que não acontece no Brasil, e nem em lugar nenhum do mundo, são vítimas deixarem de ser vítimas e são mortos voltarem a viver. Mas sabe o que acontece no Brasil e acontece em pouquíssimos lugares do mundo? Um criminoso que cometeu o crime de estupro sair no dia de Natal. Sabe para quê? Para cometer outro estupro. Sabe aquele cara que rouba e passa um ano na cadeia e sai por bom comportamento? Ele volta a cometer roubo. Sabe aquele cara que trafica, que coloca o seu filho no mundo das drogas? Aquele filho que você amamentou, que você ajudou a trocar a fralda, que você levantou 6 horas da manhã todos os dias para dar o sustento a ele. Sabe? Aquele seu filho que você viu definhar por conta de drogas. O cara que vendia droga para ele, daqui 1 ano está na rua, bem. Já o seu filho, que morreu de overdose, não volta. Sabe onde eu quero chegar com isso? Parem e pense. Hoje, os representantes da justiça brasileira são um bando de corruptos que foram colocados lá no STF por um bando de corruptos. E o presidente da República em exercício hoje, Jair Messias Bolsonaro, esse cara aqui, ó, ele não pode acionar os militares ou acionar o artigo 142, porque senão até mesmo ele perde o cargo de presidente, e não é isso que queremos. Mas sabe uma coisa que nós brasileiros podemos pedir, exigir e fazer acontecer no Brasil? Sem quebra-quebra, sem balbúrdia, sem mortes, sem sangue de inocentes espalhados. Sabe o que nós podemos fazer? Fechar o STF e exigir que o STF seja fechado, que seus ministros sejam presos, devidamente condenados por seus muitos crimes, e o Brasil então terá realmente um disparate para o futuro, e um futuro glorioso, porque se existe uma coisa que pode mudar o futuro dessa nação, é uma justiça que realmente funcione, e não uma justiça que solta 85 mil pessoas que cometeram crimes, e esses crimes deixaram vítimas que nunca vão se recuperar. Porque você pode chegar para a mãe que perdeu um filho num roubo e dizer para ela assim: eu sinto muito, abraçar ela e dizer: seu filho está num bom lugar. Quando você virar as costas, essa mãe vai chorar, porque o filho dela não mais voltará. Mas o ladrão sairá se o STF decidir. Parem e pensem, nós, o povo brasileiro, no mínimo nós, os 58 milhões
de pessoas que votaram em Bolsonaro. Podemos e temos o dever de fazer o que é certo. Exigir que as Forças Armadas tomem o Congresso Nacional para tirar de lá os 11 ministros corruptos que estão brincando com a justiça brasileira e deixando ela cada vez melhor para os corruptos. Aqui é Peterson Carvalho, o cara da live, direto de Criciúma, Santa Catarina. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.